Então, pessoal, o que está acontecendo aqui no mundo aí, no Irã? Tá tendo umas revoltas aí, o governo tá matando um monte de gente. E tem algumas coisas que eu queria falar a respeito disso aí, que também da propaganda que a CNN cria, né, pra tentar falar mal do Irã, que eles querem o óleo do Irã, né, e eles querem o poder ali. E o Irã tá junto com a Rússia e está indo contra os Estados Unidos e o Ocidente. Então tem essa guerra entre os dois, mas a CNN ela tenta criar essa imagem de que o Irã criou bombas atômicas e tal e se tu for ver de outros locais, outras fontes de notícia, outros jornais, tem aqui tipo a notícia: a Rússia só tem um porta-aviões que pegou fogo na ontem, né, hoje. Então, e a Rússia só teve no máximo 5 porta-aviões no auge da, da União Soviética. Hoje em dia tem só um e ele ainda pega fogo. Ou seja, eles não têm condições, né? Ele foi feito em 1985, é uma velha aí ainda. É super velho o negócio. Então tu vai ver nas outras notícias, eles falam que a realidade, que a Rússia, o Irã e todo esse lado aí tá tudo em frangalhos. E na CNN, se tu vai ver, eles tentam pintar assim como se o Irã e a Rússia fossem um grande, um grande inimigo. Na verdade, os dois estão certos, né? A Rússia teria a vantagem de ser isolada ah, geograficamente, né? Ela tem esse isolamento geográfico que os Estados Unidos têm também. Por isso que acho que nunca perdeu uma guerra mundial, acho. Ela é muito difícil de invadir, né? O Napoleão teve dificuldade, perdeu. Napoleão perdeu, Hitler perdeu. Todo mundo que tenta invadir a Rússia acaba se ralando por causa dessa questão geográfica. Mas hoje em dia, com a tecnologia, talvez isso aí não seja mais uma vantagem tão grande, né? Os Estados Unidos também já talvez tenha mais vantagem, até porque a Rússia não consegue invadir, né? Mas ambos têm armas nucleares, né? E agora com o Trump praticamente dissolvendo a NATO, né? Ele parou de dar dinheiro para Alemanha. E isso aí praticamente dissolveu a NATO, né? Acabou com a NATO e agora é só a Rússia tá louca, dizem, né? Que a Rússia tá louca por invadir ali a Ucrânia, apesar do Trump tá dando dinheiro para a Ucrânia agora, né? Ao invés de dar para a NATO, está dando para a Ucrânia para impedir que a Rússia tome conta ali. E dizem que o Putin esse ele quer tomar conta ali da Europa, né? Mas vai saber, a Rússia, eu acho que não tem condições, a não ser nucleares, de, de, de invadir a Europa. Apesar deles terem tentado invadir a Crimeia ali e a Ucrânia, tem uns tempos aí, em 2015, né? Mas eles não têm muitas condições, eu acho, não, de fazer muita coisa. Mesmo que tentasse, a Europa eu acho que ia conseguir se defender da Rússia. Talvez, né? Não, teve outros. Na Segunda Guerra, eles conseguiram invadir ali, mas a Europa também estava mais fraca naquela época, né? Depois do Hitler. Então tem mais essa notícia aí da CNN aí de que tem esses 13 embaixadores aí da França, Alemanha e Reino Unido aí que estão falando que o Irã criou mísseis balísticos capazes de, de possuir
armas nucleares e que em novembro desse ano Teherã anunciou que que o Irã vai começar a injetar urânio, gás de urânio nas 1044 centrífugas para poder desenvolver armas nucleares aí. E tem essa de que o Irã agora está invadindo o Iraque, né? E já colocou mísseis dentro do Iraque. O Irã também tem aquela história de que ele ajudou o Iêmen a lançar um ataque na Arábia Saudita, né? Naquela ataque do gás lá, né? nas coletoras de petróleo lá. E ele tem até cortado a internet de vez em quando para acabar com os protestos de que o Trump tá colocando essa pressão financeira no Irã e o Irã aumentou em 300% o preço do óleo. E agora teve esses protestos aí e o Irã matou um monte de protestante aí, até com a CNN diz, né, que foi até com tiro no rosto, tiro pelas costas, tiro na barriga. E o Irã tem esses elementos aí de totalitarismo, fascismo, socialismo, de que ter esse supremo líder aí, ele é uma coisa que como se ele não confia nas pessoas e aí toma o poder total, né? Infantiliza as pessoas. É um dos motivos aí do Irã não ir tanto pra frente como por exemplo, Israel, né? Israel também tem controle, mas geralmente eles usam contra os palestinos, né? Eles não usam contra os próprios judeus lá. Eles preferem usar contra outros. E é um problema isso, né? Quando tem um país que é socialista, comunista, assim, totalitarista, isso aí estrangula o povo e só Deus sabe por que o Irã quer fazer tanta guerra, né? Por que eles ficam provocando tanto os Estados Unidos? Os Estados Unidos e a Arábia Saudita já ficam fazendo propaganda, né? E o Irã e os palestinos até também vivem provocando, ao invés de ficar quieto e crescer, né? E tentar criar e só acusar quando Israel ou os Estados Unidos fazem algum ataque, não, eles preferem atacar de volta, né? Isso aí provavelmente vai acabar mal só pro Irã. Eu não vejo tendo uma terceira guerra mundial porque a Rússia está muito fraca agora, né? A Rússia não tem condições de... Eles têm só um porta-aviões. Eles não têm condições de fazer um ataque grande agora na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. A menos que eles resolvam fazer uso das armas nucleares, né? Que o Putin ele ameaçou. Tem uns tempos atrás ele falou, os Estados Unidos não sabe com que está lidando, etc e tal. Ainda bem que a gente mora no Brasil, né? Então, para nós aqui, talvez não tenha tanto perigo. Talvez tenha só de vir uma nuvem de radiação aqui. Apesar de que o vento aqui geralmente vem da Antártica, né? Então não tem tanto perigo para nós. O maior perigo seria depois da Rússia e os Estados Unidos se aniquilarem, a China tomar conta, né? E aí a China tomando conta de tudo seria o fim da picada, né? Eles são comunistas, né? Eles iam tentar controlar o Brasil, tentar controlar o mundo inteiro. Ia ser uma porcaria, né? E também esse estado aí do Irã demonstra como o Irã ali e o Iraque são uns lugares mais antigos da sociedade, né? E as religiões deles também, o sistema deles são bem antigos. Isso demonstra como esse totalitarismo, na minha opinião, é uma coisa mais antiga, né? E o futuro é a liberdade, eu acho. Libertarianismo, liberdade para falar o que quiser. E nem muito para a esquerda, nem muito para a direita.
mas as pessoas têm que ter liberdade para falar aí, senão daqui a pouco não ninguém mais consegue viver. E, o governo toma conta e começa a dar tiro nas pessoas e tal. Então é isso aí, pessoal. Deixa um comentário aí, um like e vamos lá.